Deus morreu. E agora, quem será você sem um roteiro divino? Acreditar em verdades absolutas pode ser a maior ilusão da humanidade. Durante séculos, fomos ensinados a seguir regras, temer o desconhecido e buscar sentido em dogmas que já ruíram. Mas, e se tudo o que você aprendeu sobre moralidade, propósito e até sobre Deus fosse apenas uma construção frágil? Nietzsche não apenas anunciou a morte de Deus, ele revelou o abismo que se abriu depois disso. Sem um guia supremo, sem um código universal, resta apenas uma pergunta: quem você escolhe ser diante do vazio? A realidade que você conhece pode ser apenas uma interpretação conveniente. Você segue regras que nunca questionou, repete crenças que não são suas e constrói sua vida baseado em um roteiro que nunca escreveu. Mas e se houvesse uma saída? Se, em vez de ser um prisioneiro da moralidade imposta, você pudesse criar seus próprios valores? Nietzsche propõe uma ruptura radical. Abandonar as certezas herdadas e se tornar o arquiteto do seu próprio destino. Isso é libertador, mas também um fardo imenso. Será que você está pronto para carregar esse peso? Viver sem um Deus, sem verdades absolutas e sem um propósito pré-definido não é para qualquer um. Muitos preferem a segurança das ilusões a encarar a vida de frente. Mas Nietzsche não oferece um caminho fácil. Ele desafia você a se tornar algo maior. A morte de Deus não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. Uma jornada que exige coragem para abandonar as velhas amarras, romper com a mediocridade e viver de maneira tão autêntica que você aceitaria repetir sua vida eternamente. Você está preparado para essa transformação? A afirmação de Nietzsche sobre a morte de Deus ecoa não como uma celebração, mas como um grito de desespero. A humanidade, que por séculos ancorou sua moralidade e sentido de vida na crença em um ser supremo, agora se via à deriva. O que resta quando a bússola moral desaparece? Para muitos, apenas o vazio, a incerteza e a necessidade urgente de preencher esse espaço com algo novo. O problema é que, sem um guia celestial, quem assume o papel de criador de sentido? Se antes Deus era a referência, agora cada indivíduo carrega o peso de sua própria existência. Imagine um artista que sempre pintou sob a supervisão de um mestre e, de repente, se vê sozinho diante de uma tela em branco. Ele tem liberdade total, mas também a responsabilidade de criar algo significativo. Essa é a condição humana após a morte de Deus. Sem regras pré-definidas, sem um destino traçado, apenas a necessidade de encontrar ou criar um propósito próprio. Mas será que todos estão prontos para isso? Muitos tentam preencher esse vácuo com substitutos, ideologias, consumismo, ciência, tecnologia. No entanto, nenhuma dessas alternativas oferece o mesmo conforto absoluto da fé. Nietzsche percebeu que a humanidade, ao abandonar Deus, não se tornou livre imediatamente. Pelo contrário, ficou paralisada, como uma criança que solta a mão dos pais pela primeira vez e percebe que precisa caminhar sozinha. O medo do desconhecido faz com que muitos busquem novas crenças que funcionem como muletas, sem realmente encarar a necessidade de se reinventar. A ausência de um Deus significa que não há mais um árbitro moral absoluto. Certo e errado tornam-se conceitos subjetivos, e isso assusta. Imagine uma sociedade em que cada um define suas próprias regras. O caos parece inevitável. Por isso, Nietzsche sabia que a morte de Deus não era apenas um problema religioso, mas um desafio existencial. Sem uma base universal de moralidade, a humanidade precisa encontrar maneiras de coexistir sem recorrer a dogmas. No entanto, essa crise não precisa ser uma sentença de desespero. A morte de Deus também pode ser vista como uma libertação. Se não há uma autoridade divina controlando cada passo, então há espaço para a verdadeira autonomia.
O homem deixa de ser um servo da moral imposta e passa a ser um criador de valores. Isso, claro, é um fardo imenso, mas ao mesmo tempo é a única chance de viver uma vida autêntica, construída a partir de escolhas genuínas e não de obediência cega a preceitos herdados. Para alguns, essa ideia parece perigosa. Afinal, sem Deus, tudo seria permitido. Nietzsche não estava defendendo uma sociedade sem regras, mas uma moralidade construída a partir da vontade de potência e não da submissão. Um exemplo prático: seguir leis apenas por medo da punição ou por acreditar que um ser divino está vigiando não é um verdadeiro senso moral. Mas agir de forma ética, porque se compreende o valor disso para si e para os outros, é um nível superior de consciência. Essa é a transição que Nietzsche propõe. O verdadeiro desafio, então, não é apenas sobreviver à morte de Deus, mas aprender a viver sem Ele. Isso exige coragem para encarar a realidade como ela é, sem ilusões reconfortantes. Significa aceitar que não há um plano predeterminado e que cada um deve criar seu próprio caminho. Esse é um salto arriscado, mas também a única forma de viver de maneira plena. Quem não estiver disposto a essa jornada continuará preso a crenças frágeis, tentando reconstruir um céu que já desabou. Então, se o palco está vazio e as antigas regras desapareceram, quem escreverá o novo roteiro? A humanidade tem diante de si um desafio inédito: abandonar a necessidade de muletas metafísicas e encontrar significado na própria existência. Isso nos leva a um dilema profundo. Podemos realmente escrever nossas próprias regras ou estamos condenados à paralisia diante da ausência de direção? Sem um roteiro divino, a humanidade se vê diante de um palco vazio. Não há mais direções absolutas, apenas um espaço aberto para a criação. Mas será que todos estão prontos para isso? Imagine um ator acostumado a seguir um script meticuloso e, de repente, jogado em um espetáculo sem falas definidas. O primeiro impulso é o pânico, a incerteza, a busca desesperada por orientação. É assim que muitos se sentem diante do vazio deixado pela morte de Deus. Um desconforto profundo perante a liberdade radical. Esse cenário sem regras fixas pode ser libertador ou aterrorizante, dependendo da perspectiva. Para alguns, a ausência de um plano superior é uma condenação à incerteza. Para outros, é uma oportunidade inédita de escrever sua própria história. Mas há um problema. Será que somos realmente capazes de criar nossos próprios valores? Ou estamos tão condicionados a buscar direções externas que acabamos recriando novas formas de submissão? Ideologias, gurus, sistemas políticos, tudo pode se tornar um substituto para a antiga estrutura religiosa. Nietzsche via essa transição como um momento crítico. A humanidade pode se elevar ou cair em novos abismos. Se não há mais uma autoridade suprema, a responsabilidade recai sobre cada um. Mas nem todos estão preparados para carregar esse peso. Pense em alguém que passou a vida toda obedecendo ordens e, de repente, precisa tomar todas as decisões por conta própria. A liberdade exige um tipo de maturidade que poucos desenvolveram. Sem o norte, muitos preferem continuar sendo guiados, mesmo que por novas ilusões. A grande questão é: sem um Deus, podemos definir nossas próprias regras sem cair na arbitrariedade? Nietzsche não estava dizendo que tudo deve ser permitido, mas que precisamos construir uma nova moralidade baseada na vida e na afirmação, e não no medo e na culpa. Isso significa abandonar a mentalidade da submissão e assumir a responsabilidade por nossas escolhas. Mas essa é uma tarefa árdua, porque exige autoconhecimento, força e um compromisso verdadeiro com a própria existência. No mundo moderno, essa crise de sentido se manifesta de diversas formas. O niilismo, por exemplo, é um sintoma dessa falta de direção.
Quando os antigos valores desmoronam e nada novo é colocado no lugar, surge um profundo sentimento de vazio. Isso explica por que tantas pessoas se sentem perdidas, sem propósito, buscando distrações constantes para evitar o confronto com o próprio vazio existencial. Nietzsche alertava que, sem um novo sentido, a humanidade poderia se afundar no desespero ou na apatia. Mas e se, em vez de temer o palco vazio, aprendêssemos a atuar nele com autonomia? Essa é a proposta nietzschiana, transformar o caos em oportunidade. Em vez de lamentar a ausência de regras fixas, criar novas direções baseadas na vontade e na autenticidade. Um exemplo prático: ao invés de seguir uma carreira apenas porque é o certo a fazer, escolher um caminho que realmente faça sentido para si. Isso exige coragem, porque significa abdicar das certezas impostas e construir algo próprio, sem garantias. No entanto, essa liberdade não é um passe livre para o caos. Ela exige discernimento, pois criar regras próprias não significa agir sem consequências. Imagine um pintor que rejeita todas as técnicas tradicionais, mas não desenvolve nenhuma nova. Seu trabalho seria apenas um borrão sem sentido. O mesmo vale para a vida. A ausência de um roteiro não pode ser uma desculpa para a estagnação. Se não há direções prontas, cabe a cada um criar um caminho que tenha coerência e significado. E aqui chegamos a um ponto crucial. Se não há mais um código moral universal, será que nossa moralidade é realmente nossa ou apenas um reflexo do que herdamos? Nietzsche propõe uma análise radical da moralidade, questionando até que ponto nossos valores são autênticos ou apenas grilhões herdados. O próximo passo nessa jornada é encarar a moralidade como ela realmente é. Uma construção que pode aprisionar ou libertar, dependendo de como a encaramos. Para Nietzsche, a moralidade é uma prisão invisível que define o comportamento humano sem que percebamos. Por séculos, fomos ensinados a diferenciar o bem do mal com base em valores impostos, sem questionar sua origem. Mas e se essas regras fossem apenas um mecanismo de controle? Ele identificou duas formas de moralidade: a do escravo, que glorifica a obediência e a resignação, e a do senhor, que exalta a vontade própria e a autossuficiência. A grande questão é: qual delas rege sua vida? A moral do escravo surge do ressentimento, do medo da dor e da busca pela aceitação. Ela ensina que ser humilde, submisso e passivo é virtude, enquanto a ambição, a força e a ousadia são condenáveis. Mas será que isso realmente faz sentido? Pense em alguém que passa a vida tentando agradar os outros, evitando conflitos e reprimindo desejos para ser aceito. Essa pessoa pode parecer boa, mas no fundo está apenas se anulando. E o pior: muitas vezes espera que todos façam o mesmo. Por outro lado, a moral do Senhor não se baseia na negação, mas na afirmação. Em vez de seguir regras impostas, ela cria seus próprios valores e assume as consequências disso. Imagine um artista que rejeita convenções e produz algo inovador, sem medo do julgamento. Ele não age por submissão, mas por vontade própria. Essa é a essência do pensamento nietzschiano: viver a partir da força interior e não da necessidade de aprovação. Mas poucos estão preparados para isso, porque significa romper com confortos psicológicos profundos. Essa moralidade imposta está tão enraizada que nem percebemos sua influência. Desde cedo, aprendemos que devemos ser bons e seguir as regras sem questionar quem definiu esses padrões. E se, na verdade, essas regras foram criadas para manter as pessoas dóceis e controláveis? Nietzsche nos convida a desconstruir essas crenças e entender que a moral não é uma verdade absoluta, mas uma construção social que pode ser reescrita. Mas será que estamos dispostos a essa mudança?
Muitos rejeitam essa ideia porque confundem liberdade moral com egoísmo desenfreado. Não se trata de sair prejudicando os outros, mas de viver de forma autêntica. O problema é que a maioria prefere a segurança de um código fixo, mesmo que esse código seja uma prisão. Um exemplo prático: um profissional que continua em um trabalho que detesta apenas porque foi ensinado que é assim que a vida funciona. Ele segue uma moralidade herdada, sem questionar se isso realmente faz sentido para ele. A moral do escravo também se manifesta na forma como enxergamos o sucesso e o poder. Para muitos, aqueles que se destacam são arrogantes ou egoístas. Mas será que o problema é a ambição ou o medo de sair da mediocridade? Nietzsche defende que a grandeza não deve ser vista como algo negativo, mas como uma expressão da vitalidade humana. O desafio é se libertar do ressentimento e enxergar a própria vida como um espaço de criação, e não de mera obediência. A verdadeira liberdade moral não está em rejeitar todas as regras, mas em escolher conscientemente quais seguir. Quem vive preso à moralidade herdada age por medo ou culpa, e não por convicção. Nietzsche nos convida a inverter a lógica. Em vez de perguntar o que devo fazer, devemos perguntar o que eu quero ser. Isso exige um nível de responsabilidade que poucos estão dispostos a assumir, pois significa viver sem desculpas, sem terceirizar decisões e sem se esconder atrás de dogmas. Mas essa transição não é fácil. Questionar a moralidade significa entrar em conflito com tudo o que nos ensinaram. Quem ousa desafiar esses padrões geralmente enfrenta resistência, tanto interna quanto externa. Mas, se a moralidade pode ser uma prisão, ela também pode ser um trampolim para a autossuperação. E esse é o ponto que nos leva ao próximo dilema. Se tivéssemos que viver a mesma vida infinitamente, repetiríamos as mesmas escolhas ou buscaríamos um caminho diferente? Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você fez até agora terá que ser repetido eternamente. Cada escolha, cada erro, cada arrependimento, tudo voltará a acontecer exatamente da mesma forma. Esse é o conceito do eterno retorno de Nietzsche. Um teste radical para avaliar como estamos vivendo. Se soubéssemos que teríamos que reviver cada momento sem poder mudar nada, continuaríamos fazendo as mesmas escolhas ou perceberíamos que estamos desperdiçando nossa existência? A ideia parece assustadora, mas também é um convite à transformação. Se a vida deve se repetir infinitamente, então cada decisão se torna crucial. Não há espaço para adiamentos ou para viver de forma automática, esperando um amanhã melhor. Pense em quantas vezes adiamos sonhos, ficamos presos em relacionamentos tóxicos ou aceitamos uma vida medíocre apenas porque é mais seguro. O eterno retorno nos obriga a encarar a pergunta essencial: se essa fosse minha única chance, eu viveria dessa maneira? Nietzsche não via essa ideia como uma crença literal, mas como um desafio filosófico. Se cada momento voltará eternamente, então não há espaço para arrependimentos ou vidas desperdiçadas. Viver plenamente significa agir de forma que aceitaríamos repetir nossos dias infinitamente, sem remorso. Um exemplo prático: alguém que passa anos em um emprego que odeia, esperando a aposentadoria, percebe que está trocando sua vida por promessas futuras. Mas e se o futuro nunca chegar? E se tudo o que existe for o agora? Muitas pessoas fogem dessa reflexão porque ela exige responsabilidade total. É mais fácil acreditar que há segundas chances, que podemos corrigir nossos erros depois, ou que, no final, algo externo nos salvará. Mas e se não houver um depois? O eterno retorno nos força a encarar o presente com seriedade, não como uma espera, mas como a única realidade que temos. Quem realmente compreende esse conceito começa a tomar decisões mais conscientes e a abandonar a mentalidade de postergação.
Nietzsche sugere que devemos viver de forma tão intensa e significativa que aceitaríamos repetir nossa vida eternamente, sem mudar nada. Isso não significa evitar erros, mas fazer escolhas das quais não nos envergonharíamos. Pense em alguém que sempre quis viajar pelo mundo, mas adia seus planos por medo da instabilidade. Se soubesse que sua vida se repetiria para sempre, exatamente como está, ele ainda escolheria a segurança em detrimento do desejo? Essa é a provocação do eterno retorno. A resposta a esse dilema está em assumir a própria existência com plenitude. Se cada dia deve ser vivido infinitamente, então devemos preenchê-lo com algo que valha a pena. Isso não quer dizer que devemos buscar prazer imediato o tempo todo, mas sim que devemos agir com autenticidade. As pessoas frequentemente se traem, seguem caminhos que não desejam e se moldam para agradar os outros. Mas, diante do eterno retorno, todas essas concessões se tornam pesadelos intermináveis. A única forma de lidar com essa ideia, sem desespero, é abraçar a vida com vontade e coragem. Isso significa tomar decisões baseadas no que realmente queremos e não no que esperam de nós. Significa abandonar a covardia moral, os medos que nos paralisam e os arrependimentos que nos consomem. Afinal, se cada instante é eterno, cada escolha deve ser feita com plena consciência. Viver com esse pensamento nos torna mais ousados, mais livres e mais donos do nosso próprio destino. E se entendermos isso, então surge uma nova questão. Se devemos assumir o controle total da nossa vida, precisamos também romper com os valores que nos aprisionam. Isso nos leva ao próximo passo na filosofia nietzschiana. Se a moralidade herdada não serve mais, o que fazer? Como podemos criar nossos próprios valores sem cair no niilismo? A resposta está na figura do super-homem. Se a moralidade tradicional nos prende e o eterno retorno nos desafia a viver com intensidade, o próximo passo é inevitável: transcender. Nietzsche chama essa transformação de super-homem, um conceito muitas vezes mal interpretado. Não se trata de um ser superior no sentido físico ou autoritário, mas de alguém que rompe com a moral do escravo e se torna o criador de seus próprios valores. O super-homem não se contenta em seguir regras herdadas, ele as reinventa. Mas será que estamos preparados para isso? A maioria das pessoas vive em função de ideais que não criou. Desde cedo, aprendemos que isso é certo, aquilo é errado, sem questionar a origem dessas normas. Nietzsche nos convida a fazer algo diferente, jogar fora o que nos limita e construir algo novo. Mas isso exige coragem. O super-homem não é um rebelde sem causa, mas alguém que assume responsabilidade total sobre sua existência. Ele não destrói valores por capricho, mas porque compreende que é necessário construir algo maior. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Ele pode aceitá-lo como está, ou pode esculpir algo único. Assim é a vida do super-homem. Em vez de aceitar a forma bruta imposta pelos outros, ele a molda de acordo com sua própria visão. Isso significa que ele não segue dogmas religiosos, políticos ou sociais de maneira cega. Ele não se contenta em ser um mero produto do meio, mas busca se tornar a melhor versão de si mesmo. Esse é o verdadeiro poder, a capacidade de se recriar. Mas essa liberdade não vem sem desafios. Criar seus próprios valores significa carregar sozinho o peso das escolhas. Muitos preferem a segurança de um código moral já estabelecido, pois isso os isenta da responsabilidade de pensar por si mesmos. O super-homem, no entanto, recusa esse conforto. Ele entende que sem um Deus ou uma moral herdada, a vida é um território inexplorado e ele é o único arquiteto do próprio destino. Isso pode ser assustador, mas também a única forma de viver autenticamente.
Pense em um artista que decide romper com as convenções e criar algo revolucionário. No começo, ele será criticado, chamado de louco ou arrogante. Mas, se ele persistir, sua obra pode redefinir o mundo. O mesmo acontece com quem decide viver de forma nietzschiana. O caminho não é fácil, pois desafiar os padrões estabelecidos sempre gera resistência. Mas, ao final, aqueles que ousam criar seus próprios valores são os que realmente deixam uma marca no mundo. O problema é que muitas pessoas confundem a filosofia do super-homem com egoísmo ou destruição pura. Mas Nietzsche não está dizendo para simplesmente descartar tudo sem reflexão. O verdadeiro super-homem não destrói por prazer, ele transforma. Ele entende que alguns valores ainda são úteis, mas devem ser escolhidos conscientemente e não seguidos por inércia. O que Nietzsche propõe não é o caos, mas uma reinvenção profunda da forma como vivemos e pensamos. Viver como um super-homem significa assumir o controle da própria vida sem desculpas. Não há espaço para "eu sou assim porque me ensinaram assim". Quem adota essa mentalidade cria, ao invés de imitar. Isso exige disciplina, força e um compromisso inabalável com a própria evolução. Mas no final, essa é a única saída para quem quer escapar da mediocridade e da submissão inconsciente. O super-homem não apenas sobrevive, ele vive com propósito e intensidade. E aqui chegamos a um ponto crucial. Se não há mais um Deus para guiar, uma moral imposta para seguir ou um destino predeterminado, então o que nos resta? Como saber se estamos no caminho certo? A resposta de Nietzsche é clara. Não há uma verdade absoluta, apenas interpretações. E isso nos leva ao próximo grande questionamento. Será que aquilo que tomamos como verdade não passa de uma ilusão? A busca pela verdade sempre foi uma obsessão humana. Desde os filósofos antigos até a ciência moderna, a ideia de que existe uma verdade absoluta guiou nossa forma de pensar. Mas Nietzsche nos faz uma provocação ousada. E se a verdade não passasse de uma ilusão? E se tudo o que acreditamos como certo fosse apenas um conjunto de interpretações criadas para dar ordem ao mundo caótico? A realidade pode ser apenas um véu frágil que nos impede de enxergar o abismo do desconhecido. Isso não significa que tudo seja falso ou sem sentido, mas que a verdade não é algo fixo, e sim mutável, dependente da perspectiva. O que é considerado verdade em uma cultura pode ser absurdo em outra. O que hoje tomamos como ciência, um dia já foi superstição. Nietzsche via a verdade como uma construção, algo criado para tornar a vida mais suportável. Afinal, a realidade nua e crua pode ser insuportável para a maioria das pessoas. Então, criamos narrativas reconfortantes para dar sentido à existência. Um exemplo clássico disso é a religião. Durante séculos, as religiões ofereceram respostas prontas para as grandes questões da vida. De onde viemos, para onde vamos, o que é certo e errado. Mas essas respostas variam de acordo com o tempo e a sociedade. O que era verdade absoluta há 1000 anos hoje é apenas um mito. Se a verdade muda, será que ela realmente existe? Ou será que tudo o que sabemos são apenas versões da realidade que nos foram ensinadas? A ciência, muitas vezes vista como um bastião da verdade, também não escapa dessa crítica. A história está cheia de verdades científicas que foram derrubadas com o tempo. O que era considerado inquestionável no passado hoje é visto como erro. Nietzsche não rejeita a ciência, mas alerta para o perigo de tratá-la como uma nova religião, acreditando cegamente que temos todas as respostas. A verdade não é um ponto final, mas um processo constante de revisão e interpretação. Isso também se aplica às nossas vidas. Quantas vezes tomamos como verdade crenças que limitam nosso potencial? Não sou bom o suficiente.
é tarde demais para mudar. A felicidade está em seguir as regras. Essas verdades nos aprisionam, mas raramente as questionamos. Nietzsche nos convida a romper com essas ilusões e encarar a vida sem filtros reconfortantes. Mas será que estamos prontos para abrir mão das certezas que nos dão segurança? O problema é que viver sem verdades absolutas exige coragem. Se não há um caminho certo, então cada um precisa criar o seu próprio. Isso é libertador, mas também aterrorizante. Muitas pessoas preferem viver em um mundo de ilusões reconfortantes a encarar a responsabilidade de construir sua própria verdade. O medo do desconhecido faz com que aceitem qualquer resposta que pareça convincente, mesmo que seja uma mentira conveniente. Mas há uma saída. Em vez de buscar verdades prontas, devemos aprender a viver com as perguntas, aceitar que a realidade é fluida, que a vida é um constante processo de interpretação. Isso não significa cair no niilismo, onde nada tem valor, mas sim assumir o controle sobre as histórias que escolhemos acreditar. Quem entende isso não fica refém de dogmas, não aceita verdades impostas e não tem medo de mudar sua visão de mundo quando necessário. E assim, chegamos a uma conclusão inevitável. Se não há uma verdade fixa, se somos os únicos responsáveis por criar significado em nossas vidas, então a única escolha possível é viver de maneira autêntica e intensa. Mas isso nos leva a um desafio final. Como transformar tudo isso em ação? Como sair do pensamento e realmente aplicar essa filosofia no dia a dia? Esse é o passo mais difícil, mas também o mais essencial. Se todas as certezas desapareceram, o que resta? Apenas você e sua capacidade de criar significado. Nietzsche nos desafia a abandonar as ilusões reconfortantes e assumir o controle total da própria existência. Mas será que você está pronto para viver sem muletas, sem desculpas, sem dogmas que te protejam do caos? Essa não é uma jornada para os fracos. É para aqueles que ousam olhar o abismo e, em vez de recuar, decidem construir algo novo. Você vai aceitar esse desafio ou continuar vivendo uma vida herdada? A verdade absoluta não existe, apenas interpretações. A moralidade pode ser uma prisão. O propósito não está dado, ele precisa ser criado. Cada uma dessas ideias nos obriga a sair da zona de conforto e a encarar a vida como um território desconhecido. Nietzsche não oferece respostas fáceis, apenas perguntas que queimam. Você está vivendo uma vida que aceitaria repetir eternamente ou está desperdiçando seus dias esperando que alguém lhe diga o que fazer? Chegou a hora de tomar uma decisão. Se você quer continuar essa jornada filosófica e transformar sua maneira de enxergar o mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, questionamos as verdades impostas, destruímos ilusões e abrimos caminho para uma vida mais autêntica e intensa. Deixe seu comentário. Qual dessas ideias mais mexeu com você? Você está pronto para criar seus próprios valores ou prefere se agarrar às velhas certezas? Compartilhe sua visão, porque o pensamento só evolui quando desafiado.